Bom, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora o microcurso número 2. No microcurso número 1, nós tentamos definir o que era teste de software. Nesse microcurso número 2, eu vou tentar definir o que é defeito. No 1, ao definir teste de software, a gente chegou à conclusão que um dos objetivos do teste era encontrar defeitos. Então, esse microcurso número 2 vai tentar definir o que é defeito, o que exatamente significa a palavra defeito. Bom, a origem do termo defeito veio daqueles primeiros computadores criados, exatamente o ENIAC, que foi o primeiro computador, digital, criado em 1947. Era um computador a válvulas e sujeito a inúmeros defeitos. Uma vez o computador parou, os engenheiros foram lá verificar e encontraram uns insetos lá que tinham queimado algumas válvulas. E no relatório que eles fizeram, não sei se ironicamente, ele colocou um inseto no relatório dizendo só, a causa do erro foi esse bug aqui. E aí surgiu a terminologia, o termo bug para caracterizar defeito. Essa aqui é uma outra informação importante, antes de eu definir exatamente o que é defeito. Esse relatório de 2002, elaborado pelo NIST, National Institute of Standards and Technology, nos Estados Unidos, esse relatório dizia o seguinte, que os erros de software, que usa a palavra erro, depois a gente vai ver exatamente o que é erro, o que é exatamente a palavra erro em relação ao defeito. Esses erros custaram 59 bilhões de dólares à economia americana. E que se essas empresas tivessem uma estrutura de teste mais adequada, melhor, mais bem aparelhada, se eles testassem melhor, haveria uma economia de cerca de 22 bilhões de dólares daqueles 59 bilhões. Ou seja, você pouparia muito dinheiro se você conseguisse testar melhor. Bom, nessa pesquisa que eu fiz para tentar definir o que é defeito, eu acabei encontrando uma terminologia grande, muitas dessas palavras significando a mesma coisa. Então, defeito, falha, problema, incidente, anomalia, variância, inconsistência. Antigamente a gente usava muito a palavra inconsistente, depois parou de ser usada essa palavra. Bug, que eu falei aqui, que é a definição, que é o termo em inglês, e erro. Dessas palavras, eu eliminei algumas, como falha, problema, variância, inconsistência, que são termos menos usados atualmente. E esses em vermelho são os termos que eu vou procurar aqui nesse microcurso definir e mostrar para vocês qual a diferença entre um e o outro. Bom, vamos começar por defeito. A norma ISO 29119 diz o seguinte, que defeito é qualquer condição que cause um desvio de um resultado baseado no que diz um requisito, um documento de especificação, um documento do usuário, um padrão, ou conforme a experiência ou percepção do técnico que requer investigação. E, além disso, defeitos podem ser encontrados em softwares ou em artefatos, ou qualquer outro documento. Então, o que a norma ISO diz é o seguinte, se alguém especificou alguma coisa e ao testar o software que foi criado baseado nessa especificação, nós encontramos um resultado que não condiz com aquilo, é sinal que ali existe um defeito. Ou seja, o que foi especificado não foi exatamente implementado da forma como deveria ser. A definição do Martin Poe é exatamente quase que a mesma, da ISO 29219, só que ele usou aqui a palavra erro, ou seja, o defeito exige porque alguém errou num código ou no documento, que ao ser testado apresentou um defeito. Então essa é a definição do Martin Poe. Outra fonte aqui é a minha, do Moreira, no livro Teste de Software, da editora Altabooks. Nós dizemos o seguinte, que defeito é uma diferença entre o resultado produzido pelo teste, e o especificado pelo usuário, num requisito ou em outro documento. E evidentemente, quando essas especificações existirem e estiverem corretas. Então, se existem especificações, eu consigo ver se o software está fazendo o que a especificação diz que ele deveria fazer.
E se não tiver, é sinal que nós temos um defeito. O Ron Patton, que também é um outro livro que eu usei na definição, e depois lá na frente eu vou dizer quais foram exatamente esses livros. Segundo ele, um defeito ocorre quando um software não faz alguma coisa que pela especificação do produto deveria fazer, ou seja, é basicamente o que já foi dito nas outras definições, com algumas sutilezas, né? Ou faz alguma coisa que a especificação diz para não fazer. Então, é o negativo também. Se a especificação diz para fazer, tem que ser feito. Se a especificação diz para não fazer e o software está fazendo, então ele está com defeito também. Ou então, alguma coisa que a especificação não menciona. A especificação não fala naquilo e o desenvolvedor resolveu criar aquela função no software. Então, isso pode ser um defeito. Então, voltando àquela terminologia, defeito foi isso que a gente definiu, que é exatamente a mesma coisa que bug, como a gente já falou antes. O erro seria, vamos dizer assim, a origem do defeito. Ou seja, alguém cometeu um erro num documento ou num software que foi definido a partir de um requisito, e isso provocou um defeito. Então, o erro o defeito é a consequência do erro. Incidente é uma situação intermediária. Incidente e anomalias têm o mesmo significado. Anomalia é a terminologia usada por essa norma 829/2008 do IEE. Incidente é a terminologia usada para a ISO na norma 29119. Significa a mesma coisa. A tendência é prevalecer o termo incidente, porque a norma 29119 está sendo criada usando como fonte também a IEE 829. Então, incidente, o que a norma diz é o seguinte, quer dizer, você encontrou um resultado não esperado. Num primeiro momento, aquilo não necessariamente é um defeito. Quer dizer, é um incidente, ou seja, ele só é um defeito se, ao ser encaminhado para o desenvolvedor, para quem desenvolveu o software, ele reconhecer aquilo como defeito. Ou, numa outra situação, existia um comitê de gerência de defeitos, e esse comitê, antes do defeito ser encaminhado para o desenvolvedor, ele recebe o defeito, analisa e reconhece aquilo como defeito, aí encaminha para o desenvolvedor. Isso ocorre às vezes em empresas onde o desenvolvimento está num outro estado, numa outra cidade, num outro país, e o teste também tem um local distante. Então, alguém precisa, muitas vezes, fazer esse papel de reconhecer os defeitos. Então, a partir do momento que o incidente é reconhecido como defeito, ele passa a ser defeito. Então, resumindo, alguém comete um erro num software ou num documento que, ao ser testado, provoca um incidente que é registrado, encaminhado para o desenvolvimento ou para um comitê de defeito que reconhece aquilo como defeito. Então, que tem que ser corrigido e o software é testado novamente, assim fica nesse ciclo. Bom, dentro de todos os processos que compõem a atividade de testar software, não é só um processo, a gente pode ter vários processos envolvidos na atividade de testar. Quando a gente fala em defeito, a gente está reduzindo um pouco o escopo, a gente está reduzindo a dois conjuntos de processos: processo de execução e processo de registro de incidente. Ou seja, aqui os casos de teste são executados, incidentes ocorrem, são reconhecidos como defeitos, software é corrigido, teste é executado novamente, o ciclo se fecha, é repetido. E o ciclo de vida do defeito é exatamente esse: reportar defeito, encontrar defeito no teste, né? Registra o defeito sob a forma de incidente, alguém reconhece que aquilo é um defeito, soluciona, e aí o software é corrigido e é testado outra vez. Bom, essa sequência aqui do ciclo de vida do defeito produz uma gama muito rica de indicadores de gestão que são usados na gerência dos projetos de teste ou dos processos de teste, ou dos projetos de teste todos.
Então isso aqui é uma fonte muito rica de informações. Por exemplo, se eu quero liberar um software para produção, eu não posso, possivelmente eu não vou liberar um software para produção que tenha um defeito muito grave ainda pendente de correção. Então, dificilmente alguém vai liberar um software para produção que tenha um defeito muito sério ainda pendente de correção. Então, ao analisar defeitos, a gente já pode tomar algumas decisões em relação ao projeto de teste. E lembrando, para fechar, que quanto mais tarde a gente encontra o defeito, tanto mais caro será corrigi-lo. E quanto mais cedo a gente encontra, tanto mais barato será corrigi-lo. Ou seja, defeitos em especificações, em documentos, em requisitos, são muito mais fáceis do que serem corrigidos do que defeitos encontrados quando o software já está em produção, quando, por exemplo, um site já foi para o ar, uma venda já foi feita erradamente. Então, custa muito mais caro defeitos encontrados em produção. Ou seja, que a gente, como bom testador, a gente deve procurar encontrar o defeito o quanto antes. Essa aqui é a bibliografia que eu usei, a ISO 29119, o livro do Martin Poe, o Software Testing, a Guide to the Tmap Approach, é o mesmo livro que eu usei no microcurso 1. Esse livro meu e do Moreira, Teste de Software, da editora Books, que está indo para a 3ª edição no momento, e que foi também referenciado no microcurso 1. E, vamos dizer assim, a novidade em relação ao microcurso 1 é esse livro do Ron Patton, que é da editora Sams, que é um livro também muito interessante, onde eu tirei uma das definições de defeito. E para fechar o curso, só para lembrar o seguinte, quer dizer, o objetivo do testador é encontrar defeitos. Como eu tinha dito antes, o objetivo do teste de software é encontrar defeitos. Só que quem testa software são testadores. Então, só que para esse resultado, esses objetivos serão alcançados, várias outras atividades estão envolvidas. Preparar ambiente, elaborar projeto, planejar os testes, ter ferramentas adequadas, ter vários processos, às vezes, né, para os projetos usarem aqueles processos e assim por diante. Então, encontrar defeito é uma atividade, um objetivo final, mas que para ser bem conduzido e conduzido com qualidade, algumas outras atividades precisam serem desenvolvidas. E, gente, terminando, eu agradeço a atenção de vocês e lembro o seguinte, que o microcurso 1, o que é teste de software, ele está disponível nesse endereço aqui no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse microcurso 2, por favor, me enviem um e-mail, eu terei o máximo prazer em respondê-los.